Pega a sua Bíblia aí, por favor. Ou liga ela aí no seu telefone. Levanta lá em cima assim, sua Bíblia, o seu telefone. Repita comigo essa oração dizendo: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo, porque eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em nome de Jesus. Amém, Lagoinha. Glória a Deus. Nunca mais seremos os mesmos. Quantos estão felizes por estar aqui nessa noite? Uma noite de frio, um dia de frio, né? O dia inteiro nesse frio. E você venceu para estar na casa do Senhor, por gratidão, por amor a Ele. E como é bom a gente estar aqui junto. Não tinha propósito nenhum de estarmos aqui se você não estivesse. Porque a Bíblia diz que quando estamos reunidos, o Senhor, Ele está com a gente nesse culto. E é para Ele. E quem está do seu lado é muito especial. Foi quem Deus escolheu para estar do seu lado nessa noite. Deus escolheu essa pessoa para sentar contigo aí. Então olha para ela e diga assim: meu irmão, você está no lugar certo, na hora certa, no dia certo, com as pessoas certas. E quando este culto terminar, o seu cálice vai transbordar. Amém, Lagoinha? Glória a Deus. Lucas capítulo 7, versículo 1. Esse tema que escolhemos, uma direção de Deus no semestre passado, para que nós pudéssemos nesse segundo semestre estar falando sobre prosperidade bíblica. E nós teremos aí 3 domingos nesse mês de julho ainda, para poder falar sobre o verdadeiro significado da prosperidade. E essa prosperidade, ela foi liberada para a sua vida, você tem acesso a ela. E como é bom a gente poder falar daquilo que vem de Deus. Eu quero ensiná-los a respeito desse tema. Esse vídeo que foi passado também foi debaixo de uma direção, foi debaixo de oração. Tudo que nós fazemos aqui é com proposta intencional. Eu quero agradecer a vida do Léo, que tem produzido os vídeos aqui da igreja, tem se permitido ser usado por Deus para poder transmitir também a palavra por meio da mídia, para a glória de Deus. Então, Lucas capítulo 7, versículo 1, vou estar lendo na versão NVI, vai ser projetado também, e nós vamos ler bem rapidinho. Diz assim o texto: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Este ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus então foi com eles. Já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando, digo a um: vá, e ele vai; a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé.
Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Queridos, que palavra, que história, que testemunho é este? A vida de um homem que fez com que o Senhor se admirasse do seu posicionamento. Eu creio que você foi escolhido, não por aquilo que está por fora, mas por aquilo que está por dentro de você. Aquilo que ninguém viu, o Senhor viu. Eu tenho certeza que o motivo de você estar na casa dele, o motivo de você ter sido atraído à presença dele, é porque ele conhece o seu interior, ele conhece você mais do que você mesmo. E se ele conhece você mais do que você mesmo, ele sabe o que é bom para a sua vida, ele sabe o que é bom para a sua história, e ele quer liberar do alto aquilo que você precisa. Às vezes nos confundimos a respeito das coisas, porque vivemos numa realidade terrena, e aquilo que nos faz conectar com aquilo que vem do alto, é o Espírito, é aquilo que é produzido dentro de nós. Se não foi produzido dentro de nós, se não temos o Espírito nos conduzindo, direcionando e nos guiando, nós não conseguimos despertar, nós não conseguimos ver além do físico, o metafísico, nós não conseguimos. Mas o Senhor, Ele quer abrir os nossos olhos e dizer para a igreja que você tem acesso àquilo que vem dele. Não tenha medo de acessar o que Deus já liberou para a sua vida. Não tenha medo de viver aquilo que Deus já escreveu sobre você. Então se distorcem a palavra de Deus. Então se falam mal a respeito de realidades que vivemos como igreja, querido. Eles não entendem a igreja. Então não julgue, porque nós só compreendemos as coisas de Deus pelo Espírito de Deus. E nenhuma palavra pode impedir você de viver o seu propósito. Essa prosperidade bíblica que eu quero anunciar é aquilo que vai mudar a tua história, é aquilo que vai fazer com que você viva a vontade de Deus nessa terra. É aquilo que vai custear a tua jornada em todas as áreas e campos da sua vida, porque a vida, ela é feita de muitas realidades. E por isso que o Senhor nos chamou para viver uma vida plena. Deus, Ele quer que você tenha uma vida em abundância. E para começarmos a enxergar uma vida em abundância, o Espírito de Deus, Ele precisa nos ensinar. E eu aprendi muito com a história desse homem, porque aquilo que Jesus viu nele, é o que Ele quer enxergar na minha e na sua vida. Jesus olhou para aquele homem e viu uma riqueza escondida. Jesus viu um tesouro enterrado dentro daquele homem, escondido dentro daquele homem, aquilo que ninguém mais viu. As pessoas olhavam para aquele homem e viam ele como um homem de autoridade, com uma posição ali dentro da estrutura do exército militar romano. As pessoas olhavam aquilo que ele tinha, aquilo que ele oferecia, o que ele doava, mas o Senhor enxergou aquilo que ninguém via. Jesus viu a prosperidade na vida daquele homem que ninguém mais sabia que ele tinha. E essa prosperidade era a espiritual. E eu quero falar com vocês nessa noite sobre prosperidade espiritual. Quantos aqui querem prosperar espiritualmente? Nós sempre dizemos aqui, vamos ser cheios do Espírito Santo. Meu irmão, nós somos a igreja do fogo. Nós somos a igreja que acredita na presença e no poder de Deus e do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos ser ricos nisso. Porque é isso que vai sustentar o teu ministério, é isso que vai sustentar a tua família, é isso que vai sustentar a tua vida. Irmãos, é aquilo que vem do alto, e a obra de Deus, ela começa no nosso coração, para depois ela poder florescer. E eu vejo na vida desse homem, ele fazendo aquilo que Deus queria ver, aquilo que Deus esperava de uma pessoa. Então nós vivemos em um tempo onde é distorcido o propósito da prosperidade. O mundo compreende prosperidade como o acúmulo de bens, como status, como conquistas materiais.
Mas a verdadeira prosperidade, ela começa no interior do ser humano, no interior da alma. Foi isso que Jesus trouxe para nós. Olha, eu convido vocês a viver o reino de Deus a partir de hoje. Os céus, o reino de Deus é chegado a cada um de vocês. Então a prosperidade de Deus, ela não é medida por aquilo que nós temos, mas por quem nós estamos nos tornando em Cristo. Aquilo que está acontecendo na nossa vida, aquilo que está sendo produzido na sua vida. Jesus, ele chamou você para produzir riquezas. Produzir riquezas espirituais, irmãos. Ser aquele que tem para oferecer aquilo que o mundo não tem, aquilo que ninguém pode entregar. Eu olho para João, na sua terceira carta, no capítulo 1, versículo 2, falando para Gaio, um irmão em Cristo. Ele disse assim no texto: amado, desejo que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a tua alma. Essa versão aqui é mais interessante do que a que eu disse. Olha a compreensão do texto. Amado, oro para que vá tudo bem com você e para que esteja tão saudável fisicamente como é espiritualmente. Olha o que o João está falando aqui para esse amigo. Eu espero que a sua vida, ela esteja dando tudo certo, esteja tudo bem na sua vida, assim como está na sua vida espiritual. Ou seja, tudo começa na nossa vida espiritual. A prosperidade espiritual, ela vai ser o padrão para todo o resto. Precisa começar no espírito. Precisa começar no espírito, irmão. Se você não for bem sucedido espiritualmente, se você não for próspero espiritualmente, tudo que você tem nessa terra vai ser passageiro. Tudo que você vai ter nessa terra vai ser incerto, vai ser instável. Tudo aquilo que você tem nessa terra pode acabar, pode sumir, pode escorrer pelas tuas mãos, porque aquilo que te garante é o que está dentro de você, porque isso foi produzido em Deus. E aquilo que Deus te deu, Satanás não tem poder para tocar. Ladrão nessa terra não tem poder para roubar. Ferrugem e traça nessa terra não podem corroer aquilo que é construído em Deus. Então não tem a ver com nada disso do que o mundo está falando. Então você tem acesso. Então cresça. Faça com que Jesus olhe para você assim como ele olhou para este centurião e encontrou algo grande. E este homem, ele não era judeu. Ele não frequentava a igreja do judeu. Ele não tinha a religião do judeu. Mas foi neste homem que Deus encontrou algo grande dentro dele. Um tesouro escondido dentro dele. A prosperidade dentro dele. Ele surpreendeu Jesus como homem com a sua fé. Porque a verdadeira prosperidade, irmãos, é aquilo que ninguém está vendo. É espiritual, em primeiro lugar. Então, nós precisamos aprender com esse texto, entender que para que esse homem tivesse a prosperidade espiritual, em primeiro lugar, ele começou sendo humilde. Olha para quem está do seu lado e diga: seja humilde. Porque a prosperidade espiritual, ela começa na humildade. O texto diz: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. O centurião era um homem de autoridade. Ele tinha status. Quantos hoje têm autoridade, têm status, têm poder, mas não têm humildade? Não pode galgar um local de destaque que perde a humildade. E esse foi o motivo da queda de Lúcifer. Assim como é o motivo da queda de grandes estruturas de poder, de grandes pessoas, de grandes autoridades, por causa da falta de humildade. Este homem
mesmo tendo autoridade, mesmo tendo status e mesmo tendo poder, ele se submeteu à autoridade de Jesus. Ele reconheceu que Jesus era maior do que ele. Todos viam ele como um homem grande. Chegaram até Jesus e falou: olha, esse homem é um centurião. E para este homem, ele reconhecia: eu não sou nada. Eu não sou digno nem que Jesus entre debaixo do meu telhado. Então a humildade, ela abre espaço para que nós cresçamos. A humildade, ela vai abrir espaço na tua vida para que você cresça. Porque aquilo que Deus liberou dentro de você é para crescer, é para transbordar, é para inundar. Então para crescer tem que ter espaço. Se não tiver espaço, nós sufocamos a semente de Deus. Nós sufocamos aquilo que Deus injetou, colocou no nosso interior. Então precisamos decidir abrir espaço, abrir mão de título, abrir mão de posições e entender que o que eu sou é porque Ele quis, é porque Ele me permitiu isso. E nós precisamos levar isso em todas as áreas, irmãos. Você pode ser o melhor na sua área de atuação, mas Cristo é melhor do que você na sua área de atuação. Você pode ter a melhor família dessa terra, mas Cristo, Ele é o melhor parente que alguém poderia ter. Você pode ter amigos, mas Cristo é o melhor amigo que alguém poderia ter. Queridos, Cristo sempre precisa estar à frente de qualquer coisa na nossa vida. E olha o que diz o texto em Tiago capítulo 4, versículo 6. Ele, porém, concede graça maior. Ele concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Deus, Ele é opositor de quem é orgulhoso. Irmãos, se há algum orgulho no nosso coração, nós estamos sendo opositores de Deus, opositores daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. É a mesma coisa de Deus estar indo até você e você correndo dele, e a bênção não chega, e você não recebe aquilo, porque nós estamos nos opondo a Deus, quando nós permitimos que o orgulho entre no nosso coração. Mas eu tenho uma boa notícia, porque da mesma forma que Deus se opõe àqueles que têm orgulho no coração, Ele concede graça para quem decide ser humilde, para quem decide reconhecer que Ele é Cristo, que Ele é Deus, acima de qualquer religião. Irmão, Cristo não era evangélico, Ele não era Batista da Lagoinha, Ele não era Universal, não era Assembleia de Deus, não era Quadrangular e nenhum outro ministério que existe. Cristo era Cristo, acima de qualquer religião, acima de tudo e todos. Esse homem não era judeu, esse homem não frequentava uma sinagoga, apesar de ajudar a construir uma, mas ele entendeu que Cristo era maior do que ele, e ele entendeu isso por conta de um princípio de autoridade. Ele era um militar, e no militarismo, o nosso orgulho é quebrado. Para quem é militar aí, o nosso orgulho é quebrado quando a gente entra no militarismo, porque nós precisamos aprender alguns princípios de submissão, a disciplina, a autoridade e hierarquia, e é muito difícil submetermos a outra pessoa, é muito difícil nos submetermos a fazermos aquilo que não achamos que é aquilo que precisa ser feito. E este homem, ele entendia sobre a autoridade, porque ele tinha militares ao seu comando. Ele era um centurião, ou seja, um chefe de 100 soldados pretorianos. E ele comandava, ele dava ordens. E no militarismo a gente aprende que nós estamos ali para cumprir ordens. A ordem de missão vem e cumpra-se, nós precisamos cumprir. Eu sou militar, e eu sou o menor dentro da estrutura de hierarquia no militarismo, porque eu sou soldado. Você cabo aí agora esse ano para a glória de Deus.
mas sou soldado, irmãos. Graduação para praças, posto para oficiais. Sou o menor dentro da hierarquia militar. Ou seja, eu preciso obedecer todos os comandos que vêm até a mim, e eu preciso também pedir permissão para tudo aquilo que eu vou fazer. Ou seja, eu não posso tomar nenhuma decisão se antes eu não pedir permissão para fazer aquilo. Se antes eu não ir até um superior, ao meu oficial direto, e pedir permissão para executar aquele serviço, ou se na ausência dele, eu ir naquele que é mais antigo do que eu, ou seja, todos, do cabo até o coronel. Então, ele entendia dessa estrutura. E olhando para a história dele, eu compreendo que na nossa vida com Deus, precisa ser da mesma forma, porque prosperidade espiritual é nós termos a humildade de entendermos que no reino de Deus, nós precisamos sempre sermos soldados. Nós precisamos sempre ser os menores. Nós precisamos sempre ser aqueles que vai pedir autorização para Ele, que é o comandante, para fazer algo. Nenhuma decisão tomaremos se antes não perguntarmos para Ele. Nenhum passo andaremos se antes Ele não nos permitir, para que a gente saia da posição de descanso e parte e vá para cima. Precisamos ser humildes e entender, irmãos, que a legalidade do reino de Deus vem dele. Se fizermos isso, se sermos humildes, se obedecermos, tenha certeza, as portas se abrirão, as coisas acontecerão, porque Deus, Ele está num plano superior. Deus, Ele está lá em cima, e se Ele está lá em cima, Ele está enxergando aquilo que você não enxerga aqui nessa terra, porque quando você caminha, você vê muro, você vê barreira, o seu campo de visão é limitado, mas aquele que está lá de cima, comandando você, comandando as suas decisões, orientando o seu coração, Ele não deixará com que você erre. Ele tem o melhor caminho para você. A caminhada no deserto eram 40 dias, mas foi 40 anos. Por quê, pastor? Orgulho. Esse foi o motivo de todos aqueles que saíram do Egito não terem entrado dentro de Canaã, mas uma outra geração, porque essa outra geração precisou ser forjada na humildade. E essa humildade e essa graça, ela vem de Deus. É imerecido, irmãos. É um favor imerecido. Olhe para a palavra de Deus, olhe para o Senhor, olhe para as pessoas que estão ao seu lado, olhe para os líderes na igreja, os líderes no trabalho, olhe para as pessoas com uma visão de humildade, entendendo que você precisa, no seu interior, ser menor do que todo mundo. Ainda que você seja o maior aonde você trabalha, ainda que você seja o maior na sua família, ainda que você seja o maior aonde Deus te plantou, faça como se fosse o menor, porque você vai alcançar graça de Deus, e isso é representação de prosperidade espiritual. A prosperidade espiritual, ela se revela pela fé na palavra. Nós precisamos acreditar na palavra, irmãos. O que esse homem disse para Jesus, através dos seus servos foi: mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Ele confiava que apenas uma palavra de Jesus bastava. Será que temos prosperidade espiritual a ponto de crermos apenas na palavra de Deus? Aquilo que eu estou pregando a vocês, sem precisar de mais nada do que isso, só confiar, só acreditar naquilo que a gente ora aqui, naquilo que nós recebemos como semente aqui da palavra de Deus, naquilo que nós declaramos com a nossa boca, que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, que eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, que eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Será que somente isso basta para que você viva a plenitude de Deus nessa terra? Ele não pediu provas, sinais ou rituais, apenas confiou. Quantos hoje querem fazer tantas e tantas coisas, faz tanta prova, faz tanta coisa e nada acontece? Cristo nos chamou para uma vida simples. Ele é dono de todo o poder.
Ele só precisa que você acredite. Se você acreditar, as coisas vão acontecer. Prosperidade espiritual é confiar sem ver. Nós não precisamos ver para crer. Aqui não tem Tomé, irmãos. Aqui tem pessoas que acreditam plenamente na palavra de Deus. Então nós não precisamos ver para crer. Nós cremos sem ver. Nós acreditamos, e Jesus disse: felizes serão, bem-aventurados serão todos aqueles que vão crer e não viram o que vocês estão vendo aqui agora, com aqueles que estavam com ele ali no momento. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O texto é claro, a prova. Deus não precisa provar nada para ninguém, mas a fé é a prova daquilo que você não está vendo, está acontecendo. Você não está enxergando, mas está acontecendo. Viver uma vida assim, não preciso ver, mas eu creio que já aconteceu. Precisamos, Lagoinha, parar de falar vai acontecer. Não, creia que já aconteceu. Já aconteceu. Fala para quem está do seu lado: eu não sei o que você está pedindo para Deus, eu não sei qual é o teu motivo maior de oração. Declare, profeta do Senhor, diga: eu não sei qual é o teu pedido de oração, mas já aconteceu. Jesus falou: pede, receberão, busque, encontrarão, bate, vai abrir a porta, porque quem pede, recebe, quem busca, encontra, o que bate, se abre. Crer na palavra. Quem tem fé não vive na ansiedade, não vive preocupado, mas vive na confiança. Jesus falou: não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados. Ele vem com uma pregação linda em cima daquela montanha e ele diz: mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busque primeiro o que é espiritual, busque essa prosperidade em primeiro lugar, que todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus tem uma vida de acréscimo para você, Deus tem uma vida de multiplicação para você, porque vai ser acrescentado, vai crescer. Assim como uma semente é lançada na terra, depois que você enterra, você não está enxergando mais nada. Você não está enxergando, mas mesmo você não enxergando, a semente ela está crescendo. E nós precisamos crescer dessa forma, Lagoinha, é crescer para baixo. Você precisa crescer para baixo em primeiro lugar. Porque a semente está dentro da terra e ela está crescendo para baixo. As raízes estão crescendo, as raízes estão procurando nutrientes, as raízes estão se expandindo. Ninguém está vendo nada, mas Deus está vendo tudo. Ninguém precisa ver nada do que Deus está fazendo na tua vida, porque os olhos do Senhor estão contemplando aquilo que ninguém vê. Então, se ninguém está vendo, diga: olha, você não precisa ver, mas eu creio que já é existente, já está acontecendo, já está crescendo, já está curado, já está liberto, já está transformado, já está restaurado. Lagoinha, acredite naquilo que você não está vendo, porque Deus está dando crescimento. Aleluia! Deus está dando crescimento. Então não fique ansioso, apenas confie, porque quando florescer, querido, ninguém derruba. Depois que crescer, ninguém rouba. Depois que crescer, vão pensar que nasceu do nada, mas só você e Deus sabe a história até chegar ali. Só Deus sabe o que você passou, só Deus sabe como essa semente foi regada. Lagoinha, nós não estamos aqui para mostrar nada para ninguém, mas mostrar aquele que faz na nossa vida. Eu lembro aqui, irmãos, quando começamos a igreja, há quase 6 anos atrás, dentro de um GC, na sala de casa, depois fomos para a garagem, e nós não fazíamos dízimos e ofertas, porque era um GC, nos nossos GCs nós não fazemos dízimos e ofertas, e eu trouxe uma série de mensagens sobre a verdadeira prosperidade, e quando eu comecei a ministrar essa série para os irmãos, em um dos cultos que a gente estava fazendo, uma irmã chegou e falou: pastor,
aqui vocês recebem oferta, dízimo? Eu falei, Deus recebe, irmã. Nunca tínhamos recebido uma oferta ali naquela garagem. E essa irmã veio com uma sacola cheia de moedas. E ela falou, quero entregar a minha oferta. E naquele dia, irmãos, aquele GC se transformou em uma igreja. Aquele GC ele se transformou em uma igreja com propósito. Daquele dia em diante, da oferta da viúva, as coisas começaram a acontecer naquele lugar. Mudamos o padrão dos cultos e na garagem parecia já uma igreja. Eu pregava em cima de 2 banquetinhas de madeira com um pano em cima, não tinha microfone, falava gritando. Hoje eu não falo mais, né, irmãos? E as coisas começaram a acontecer, porque vivemos plenamente a prosperidade do Senhor. Então, irmãos, só Deus sabe da onde você veio, só Deus sabe do que estava no secreto. Para ser revelado, precisa primeiro estar no secreto, porque se for revelado sem ter um secreto, vai ser algo passageiro. E Deus não faz nada passageiro para ninguém. Deus não faz nada instável para ninguém. Deus não faz nada quando vier uma tempestade, quando vier ali um vendaval e combata aquilo que você construiu, seja derrubado. Não, você tem um fundamento. E diga assim, o meu fundamento está na palavra de Deus. Diga, eu creio na palavra de Deus. E prosperidade espiritual, meus irmãos, ela se expressa com amor ao próximo. Ele disse, o centurião, é digno de que lhes faça isso. Falaram pelo centurião, porque ama a nossa nação e nos edificou a sinagoga. Testemunharam por aquilo que ele fez. Mesmo sem ser judeu, mesmo sem ser da religião dos judeus, ele ajudou a edificar a sinagoga. Ou seja, a fé e o amor, elas caminham juntos. A maior expressão da obra de Deus é o amor, porque nós servimos por amor, nós fazemos por amor, irmãos. Então esse centurião, ele cuidava do povo, mesmo não pertencendo àquele povo. Ele tinha um coração nobre diante de Deus. E o que Jesus encontrou dentro dele, prosperidade espiritual, isso transbordava já na vida das outras pessoas. Já transbordava. Muitos não entendem o que você faz, não sabem o significado do que, por que você está fazendo. Talvez até julgam as suas ações, mas Deus sabe que se você está fazendo, se você está transbordando, se você está fluindo na vida de outros, se você está devolvendo, entregando aquilo que Ele tem liberado sobre você, isso é uma expressão de que você está cheio, de que você está próspero espiritualmente, porque você ama. 1 Coríntios 13:2 diz, se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, nada eu serei. Não adianta fazermos nada nessa terra, irmãos, se não vem de dentro para fora. Posso ter os dons, posso ter tudo, posso ter capacidade, talento, mas se não for de dentro para fora, se o amor não fazer parte disso, se eu não for próspero em Deus, de nada isso tem proveito, de nada isso tem valor. Deus quer que aquilo que você vai produzir, aquilo que você vai fazer tenha valor, irmão, tenha valor. Ele vai olhar para a sua vida e vai ver riqueza na tua vida, coisas tão pequenas, mas valorosas, coisas tão simples, talvez até desprezíveis aos olhos dos homens, mas Deus vai encontrar valor, virtude em tudo aquilo que você vai fazer. Eu vejo na Bíblia uma mulher há 12 anos, padecendo de uma enfermidade, e a riqueza financeira não pôde fazer com que ela fosse curada. Deus permitiu com que essa mulher entregasse tudo, irmãos. Essa mulher entregou tudo que tinha na terra, para que Deus pudesse extrair o melhor dela. E o que Deus extraiu, o melhor dela, foi a fé. Essa mulher, quando ela olhou para Jesus, essa mulher, ela amou tanto, irmãos,
que ela falou assim: se eu apenas tocar a orla da veste dele, eu vou ser curada. Ela não tinha mais nada, mas para Deus ela tinha tudo. Ela tinha aquilo que ninguém daqueles que estavam ao lado de Jesus tinha. Ela tinha aquilo que ninguém percebia, irmãos. Estava faltando em todo mundo, mas ela estava cheia e não sabia. E ela passou ali por todas as pessoas, tocou na veste de Jesus, e Jesus falou: quem me tocou? Quem me tocou? Irmãos, quando você faz aquilo com amor, acreditando, amando, sabendo, você pode ter certeza que aquilo que você vai extrair de Deus é virtude, é poder. Quer viver o poder de Deus? Quer viver o sobrenatural de Deus? Quer viver o extraordinário de Deus? Comece a tocar nele com amor. Comece a produzir para ele com amor. Comece a servir a ele por amor. Comece a fazer tudo na sua vida por amor a ele. Ainda que você não queira fazer, mas faça por amor a ele. Você vai ver o poder dele na sua vida. E para terminar, irmãos, faz assim: o pastor está indo mais rápido, viu? A prosperidade espiritual, ela é reconhecida por Jesus. É reconhecida por Jesus. Ele reconhece, ele sabe, irmãos, e como é bom Jesus se alegrar com aquilo que a gente está fazendo. Ontem eu tive as minhas bodas de cristal. Dia 2 de julho eu completei 15 anos com essa mulher linda aqui. A prosperidade que Deus me deu, aleluia. Não merecia, não mereço, mas Deus me presenteou com ela, com essa família. E nós chegamos em casa ontem cansados, mas felizes. E quando eu olhei ali algumas fotos, porque não consegui tirar foto, mas minha filha tirou algumas. A foto que eu olhei que me chamou a atenção foi ver a minha família. Estavam ali os meus 5 filhos e o meu netinho junto comigo numa foto ali, sorrindo. Minha esposa não estava porque ela foi a última a entrar, né? A noiva de Cristo, aleluia, coisa linda, né? Então, ela não tirou essa foto, mas eu estava ali com os meus filhos. E eu consegui, como pai, contemplar os meus filhos entrando. Eu fiquei admirado ao ver a beleza dos meus filhos. Eu fiquei admirado ao ver a felicidade dos meus filhos. Porque eu reconhecia eles como meus filhos. Como aquilo que eu forjei, como aquilo que eu ensinei, como aquilo que eu instruí. E não tem alegria maior no coração de um pai e de uma mãe quando você vê o teu filho feliz, quando você vê o teu filho alegre, quando você vê o teu filho dentro de um propósito, crescendo. Querido, é isso que Jesus faz quando Ele olha para a tua vida e Ele encontra algo espiritual em você, algo profundo em você. Quando Ele vê você servindo a Ele, quando Ele vê você cheio dEle, Jesus, Ele se admira, Jesus, Ele se alegra, Jesus, Ele te ama. Isso é um transbordo no coração de Deus quando vê os seus filhos vindo até Ele. Quando você vai até Ele, quando você sai do teu lugar e vai até Ele, Ele enxerga a tua beleza. Ele enxerga, querido, aquilo que Ele mesmo formou, aquilo que Ele mesmo fez, aquilo que Ele mesmo deu. Uma criança não tem dinheiro para comprar roupa. Quem deu a roupa foi você. Aquilo que essa criança está usando foi você que deu, foi você que forneceu, foi você que abençoou, foi você que estendeu a mão, foi você que cuidou de cada detalhe para que ela estivesse linda. Você que estava cuidando, queridos, Deus, Ele está cuidando de você nessa caminhada espiritual. Ele cuida de cada detalhe. Então abra os teus olhos, olhe para o teu Pai, porque Ele quer reconhecer você como filho e como filha, não como um servo, não como um produto. Não, Ele quer olhar para dentro de você e encontrar o Espírito dEle habitando dentro da sua vida. Jesus disse: nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé como a desse homem.
Será que ele pode olhar para a Lagoinha Valparaíso nessa noite e dizer: nem todo Valparaíso eu encontrei a fé como deste homem e dessa mulher e desse jovem e dessa criança que estão aqui? Ele precisa encontrar isso, irmão. Ele precisa encontrar tamanha fé dentro do nosso coração. Ele precisa encontrar aquilo que só Ele enxerga, e muitas das vezes nem nós mesmos enxergamos. A verdadeira prosperidade é viver de forma que Deus se agrade de você. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Você pode ficar de pé? Fique de pé adorando a Ele, fique de pé celebrando a Ele, porque nessa caminhada de fé, é Ele que está fornecendo para você, é Ele que está doando para você, é Ele que está entregando a você, é Ele que está te forjando, é Ele que está te capacitando, é Ele que está cuidando, é Ele que está embelezando a sua vida, a tua trajetória. Apenas reconheça que é Ele, porque Ele reconhece você. Enquanto estivermos louvando ao Senhor, eu quero e peço que você reconheça tudo que Deus tem feito na tua vida, porque se Ele encontrar tamanha fé no seu coração, você volta para casa nessa noite, você volta para a tua família nessa noite, você volta para essa semana tão maravilhosa que Deus preparou, transbordando, prosperando, alegrando o Senhor, sendo cheio dEle. Aleluia. Então entregue tudo a Ele, entregue o seu louvor e a sua adoração. Aleluia, glória a Deus. Nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos, Jesus, nós te louvamos, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Nós não somos dignos, Senhor, nós não somos dignos, Senhor, nós não somos dignos, mas o Senhor escolheu assim. O Senhor escolheu entrar em nossa casa, o Senhor escolheu habitar em nossa casa. Aleluia, aleluia. Oi gente, graça e paz, aqui é o Pastor Elzo da Lagoinha Valparaíso. Eu quero te agradecer por você ter ficado até o fim desse vídeo. Espero que essa mensagem tenha te edificado, que esse conteúdo tenha abençoado a sua vida e que você também possa fazer parte disso, abençoando a vida de outras pessoas. Nós temos o entendimento que a palavra de Deus ela precisa ir até os confins da terra. E muitas das vezes o transporte para que essa palavra vá até os confins da terra somos cada um de nós. Hoje, esse evangelho, ele pode ser anunciado aí através das suas mãos nesse exato momento. Então, que você também possa se inscrever no nosso canal do YouTube, se você se sente edificado por meio de tudo aquilo que nós temos feito aqui na Lagoinha Valparaíso. Não deixe de curtir, porque isso é muito importante para o desenvolvimento desse canal. Eu te abençoo e que você possa ter, a partir dessa mensagem, uma semana abençoada em nome de Jesus.